a mesma coisa, envia para a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União chegou a chamar os membros do IFAM para uma conversa. Então é um escândalo inaceitável um presidente da República desmoralizar de tal forma a instituição Presidência da República. Eu fico a pensar, se ele fez isso com o ministro da Cultura para liderar um empreendimento imobiliário lá na Bahia, o que pode estar fazendo em outros ministérios com mais estrutura financeira? O que pode estar acontecendo nessa discussão do pré-sal, da entrega de blocos de licitação? Então é um escândalo. Eu acho que esse Congresso Nacional tem que tomar uma posição no fato, houve crime de responsabilidade, e esses processos, quando começam, a gente sabe como começa, não sabe nunca como termina, porque vai depender muito de mobilização popular, se vai ter manifestações. Então nós, segunda-feira, vamos protocolar o pedido de impeachment do presidente Michel. Mas há ambiente político para isso, senador? Vai ser em nome de quem? Porque eu conversei com o senador Humberto Costa e ele disse que conversou com o presidente do PT, Rui Falcão, e a posição dos dois é que se tenha cautela em relação a isso, que se converse com os movimentos sociais, que se espere um pouco mais, que se converse um pouco mais. Não, nós já estamos conversando com todo mundo. Não há um posicionamento fechado da bancada do PT em relação a esse pedido de impeachment. Olha, deixa eu te contar, nós estamos conversando já com os movimentos sociais todos, nós estamos articulando, e o fato é que nós vamos entrar com esse pedido na segunda-feira. Mas tem ambiente para isso? Nós não podemos entrar, nós não podemos como parlamentares assinar. Então estamos discutindo com as pessoas da sociedade civil, com os movimentos sociais, quem vai encabeçar essa assinatura. Então essa já é uma decisão tomada por nossa parte. Nós analisamos aqui bem com a assessoria jurídica, com todos os nossos assessores, e há crime de responsabilidade. Nós temos que fazer isso. É um dever nosso fazer isso. Então nós, na segunda-feira, vamos anunciar quem vão ser as pessoas que vão assinar esse pedido de impeachment. Mas que vai ter o pedido de impeachment, vai. Independente de conclusão do senador, assim, nós já estamos trabalhando na peça, estamos construindo a peça, e segunda-feira vamos fazer essa apresentação. Não vamos ser nós, parlamentares, mas vão ser, sem sombra de dúvida, representantes da sociedade civil que vão apresentar esse pedido. A saída de Gedel melhora a crise? Não resolve a crise. A crise é uma crise que envolve o presidente. O fato de ontem é o presidente. É a pressão do presidente da República. Não é a pressão não tem nada a ver com o Gedel agora, concretamente. O Gedel já tem que ter sido demitido. Agora, quanto ao clima político, a gente sabe que eles têm uma base grande aqui no Congresso Nacional. Mas a gente sabe também que esse processo, a gente sabe como começa, não sabe como termina. É um governo muito fragilizado. Nós estamos no meio de uma crise econômica, uma crise política gigantesca. Ao nosso ver, já estamos entrando numa crise social. Os sinais estão aí. O desemprego continua aumentando, a situação de falência dos estados. Então, nós estamos começando um processo. A realidade objetiva desses próximos 2 meses aí pode levar a mudança de situação aqui no parlamento. O fato é que nós não vamos deixar isso passar em branco. Nós achamos que isso, inclusive, vai dificultar muito a aprovação dos planos do Temer. Tanto a PEC 55, quanto a reforma da Previdência. Não é fácil fazer uma reforma da Previdência para retirar direitos de aposentados, a vinculação com o salário mínimo. Imagina agora, com essa fragilidade de um governo que já era impopular. Então nós vamos em frente com essa nossa posição de apresentar esse pedido do impeachment na próxima segunda-feira. O primeiro turno da PEC do teto está previsto para Para terça-feira. Terça-feira, isso. Nós vamos... O senhor acha que isso inviabiliza neste momento? Qual vai ser a... Olha, nós vamos trabalhar dizendo o seguinte, que o Senado não pode votar uma PEC importante como essa no meio de uma crise política dessas dimensões. Esse embate que nós vamos fazer aqui, se nós vamos ter êxito ou não, vai depender de muitos fatores. Essa passeata que está chamada para São Paulo no próximo domingo é importante, porque movimento de rua no Brasil às vezes é assim, começa e vai. Se for uma passeata grande, eu acho que tem influência também aqui. O fato é que a bandeira da saída do Temer ganha força. O que a gente não quer é processo de eleição indireto. Nós vamos batalhar sempre que para sair dessa crise econômica que a gente está enfrentando, é necessário que você tenha um presidente com um programa legitimado pelo povo brasileiro. Então, a antecipação de eleições, nesse caso, no caso de uma crise dessas dimensões, é o melhor cenário para a gente. Senador, se o governo tem a maioria, como é que fica comprometida a votação da PEC 55? Não, tem a maioria no começo. A gente sabe que, eu sei que o governo hoje tem uma maioria aqui no Senado, mas vamos ver as cenas. Isso aqui vai fragilizar muito o governo. Fragilizar mais ainda na opinião pública.
Eu vi hoje vários articulistas de jornais importantes dizendo que o governo acabou, que a crise é muito profunda, que o governo está paralisado. Então nós estamos no início do processo. É um erro a gente achar que o Congresso vai ficar totalmente emblocado durante tanto tempo. Se defende muito da pressão da opinião pública, das ruas. Eles tinham a ilusão de dizer o seguinte: olha, tirou a Dilma, vai melhorar tudo. Vai melhorar a economia, nós vamos resolver a crise política. Está se mostrando equivocada essa visão. Não melhorou nada. Pelo contrário, nós estamos aprofundando a crise econômica, nós estamos numa crise política que a gente não consegue ver saídas. Tem um descrédito da política como um todo. Eu, sinceramente, eu acho que se não tiver uma eleição direta, um novo presidente legitimado pelas urnas, pelo voto popular, eu acho que a gente pode estar caminhando para uma situação no próximo ano de convulsão social, de conflitos nas ruas, de mobilizações não tão organizadas. Acho que a tendência, a caracterização de convulsão social é quando o governo não governa e você não tem saída, cada um puxa para um lado. Eu tenho muita preocupação até com o crescimento de discurso de extrema-direita, fascista, contra a política como um todo, mas infelizmente eu acho que é esse o caminho que está sendo trilhado para o próximo ano, o caminho de aprofundamento da crise social. E eu acho que só uma nova eleição, um novo presidente legitimado pelo voto popular pode ter condições de tirar o país da crise. Senador, mas para ter essa eleição teria o TSE que se pronunciar. Vocês apostam numa saída via TSE do presidente? Olha, a gente tem uma preocupação com a questão do tempo, porque se o Temer fosse afastado esse ano, seria eleição direta. Afastado no outro ano, a saída constitucional é eleição indireta, que para mim não resolve muito o problema, porque esse Congresso está fragilizado. Não é uma saída política elaborada por esse Congresso Nacional que vai dar legitimidade popular. Então, num momento como esse, tem que ter um acordo político das forças para mexer na Constituição e para tentar construir essa saída. Eu estou convencido que nós estamos no impasse. Esse caso do Gedel e do Temer é gravíssimo, mas a situação da economia, a situação do impasse político é concreta. Nós não vamos sair dessa, nós não temos como levar isso até final de 2018. Eu estou convencido disso, tem que ter alguém que seja eleito para fazer qualquer plano. Eu defendo o quê? Aumento de investimentos públicos, eu defendo outro caminho. Mas até esse caminho que eles estão fazendo da PEC 55, se você tivesse um presidente que fosse eleito dizendo que ia fazer isso, um plano de ajuste, você tem autoridade, você tem a compreensão da sociedade. Desse jeito, nós vamos para o esgarçamento social. Eu acho que a gente está vivendo a maior crise da história do nosso país, porque junta tudo. Junta a crise política, junta a crise econômica, junta a crise social, junta a falta de liderança, o descrédito com a política. Então, esse pedido nosso aqui de impeachment e essa discussão sobre eleições diretas não é um pedido conjuntural, nós estamos aproveitando de uma situação, de um problema do governo. Não. Nós não vamos ter saída, não vamos conseguir empurrar esse barco até final de 2018. Senador, você pode só resumir, são 3 medidas, é um pedido de impeachment, uma ação no STF... Um pedido do impeachment, que nós estamos elaborando a peça. Nós temos também que estamos discutindo a infração penal comum, que na verdade seria o julgamento de Michel Temer pelo STF, que foi um crime cometido nesse mandato, dentro do Palácio Planalto, e vamos fazer um adendo hoje a uma representação que protocolamos na Procuradoria-Geral da República. Nós protocolamos essa semana, que falava de Gedel Vieira Lima, só que essa crise agora não é só Gedel Vieira Lima, é todo o governo. É Gedel, Eliseu Padilha, é o secretário de Assuntos Jurídicos Gustavo Rocha, é a advogada-geral da União e é o presidente Michel Temer. E estamos pedindo também um afastamento da advogada-geral da União, porque ficou claro em todo o depoimento da Polícia Federal que a saída passava por lá. Tanto na conversa com Eliseu Padilha, com o Gustavo Rocha e com o presidente Michel Temer. Senador, agora como é que os senhores podem, desculpa insistir na pergunta, impedir a votação da PEC? Apresentar requerimentos no debate, porque a fase de discussão já acabou. Não, nós sabemos que é difícil, nós vamos trazer esse tema da crise para o plenário do Senado, segunda e terça-feira. Terça-feira vai ter caravanas do Brasil inteiro aqui e a gente vai insistir isso, que não é hora de votar uma PEC como essa no meio de uma crise dessas dimensões. O senhor aposta na contaminação do plenário diante dessa questão para sensibilizá-los? Olha, eu sei que impedir a votação da PEC 55 não vai ser fácil, mas uma coisa eu digo com certeza. Esse governo não tem mais a mesma força política para impor o seu programa com a velocidade que queria impor.
A PEC 55 a gente vai tentar, não é fácil. Agora, a reforma da Previdência, com isso aí, eu acho que complicou de vez. Complicou de vez. Não vai ser simples. Já não seria simples antes. Retirar direito de aposentado aqui no país, mas com a fragilidade dessa. Né? E o fato também, o Temer se aposentou com 55 anos, Padilha com 53, Gedel com 51. Então eu acho que o governo perdeu muita força para impor o seu programa aqui no Congresso Nacional. Obrigado, senador.